Bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer as pessoas que assistiram ao primeiro vídeo que eu gravei no domingo passado, referente à Copa de 70, quando a seleção brasileira de futebol foi tricampeã no México, né? E eu procurei fazer uma breve contextualização política e econômica em nível brasileiro, em nível nacional daquela época, tá? Quero agradecer as mensagens de apoio, as parabenizações. Quero também destacar a importante observação do companheiro João Pedro sobre o preparo fundamental daquela seleção feita pelo ex-jogador e ex-treinador e eterno comunista João Saldanha. Inclusive houve aquela expressão, as feras do Saldanha, né? O Saldanha foi responsável pela preparação daquela seleção, especialmente durante as eliminatórias da Copa, as eliminatórias de futebol de seleções de 1969. Foi quando o João Saldanha montou a base daquele time, né? Com todos aqueles craques. Depois teve divergência com a ditadura, particularmente com o general ditador Médici, que queria a escalação do Dadá Maravilha, e o Saldanha não via espaço para o Dadá naquela seleção, né? Observação importante que o nosso companheiro João Pedro fez. Existe um documentário sobre o João Saldanha, que eu recomendo. Eu não sei se está disponível no YouTube, porque foi lá que eu vi alguns anos atrás, que narra a biografia deste grande brasileiro, grande cronista e treinador de futebol, tá? João Saldanha, presente. Bem, meus caros e caras, o vídeo de hoje, nele eu quero abordar de maneira breve também a relação temporal entre ciência e política na tomada de decisões, né? É um tema atualíssimo, porque neste contexto de pandemia que estamos vivendo, neste momento dramático, a gente observa o quanto é importante o apoio político, o apoio governamental, o apoio estatal, né, ao trabalho feito pelos cientistas, pelos pesquisadores em busca da vacina. Há várias iniciativas no mundo, né, de experimentos para que se consiga a vacina da Covid. Tudo indica que teremos possivelmente mais de uma vacina para a Covid, né? Então é necessário sempre que haja essa aliança fundamental para a própria sobrevivência da humanidade, né? E aí eu queria trazer para vocês algumas considerações, algumas reflexões. Algumas delas inclusive fazem parte da minha tese de doutorado, lá no âmbito do Programa de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia, o PPG Casa, da UFAM, quando eu tratei de programas de monitoramento da biodiversidade participativos em unidades de conservação do Amazonas, né? E lá num dos capítulos eu fiz uma discussão sobre a relação entre a ciência e a política à luz daquele contexto, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que ciência e política são dois campos de conhecimento fundamentais para a humanidade, sendo que a ciência ela ganhou uma relevância, ela se desenvolveu e ganhou uma relevância enorme na vida moderna, né? Longe de mim querer abordar questões históricas, conceituais, entre ciência e política. Não é objeto aqui desse vídeo, até porque isso levaria bastante tempo e exigiria de mim uma pesquisa mais aprofundada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a ciência na vida moderna ela está para a religião na Idade Média. Ou seja, na Idade Média, a palavra de uma autoridade religiosa, eclesiástica, católica principalmente no Ocidente, né, era praticamente um veredito, era incontestável, né, era infalível, tanto que se falava do princípio da infalibilidade papal. E quem assumiu esse posto, quem assumiu esse lugar na vida moderna foi a ciência. O que a ciência determina é praticamente infalível, né? Mas eu queria fazer duas observações. Primeiro, que a ciência é sim falível. A ciência ela progride de maneira dialética, ou seja, é necessário sempre que haja contestação, que haja refutação para que a ciência progrida. O conhecimento apresentado hoje não é eterno. Amanhã ele pode ser contestado por um conhecimento mais avançado, né? Porque a realidade muda
e as análises também mudam, né? Embora determinados aspectos fundamentais sejam aparentemente eternos, né? Como a luta de classes numa sociedade capitalista, né? Diga-se de passagem. Mas assim, a ciência progride assim, com contestação. Isso é muito importante. Por exemplo, para quem faz graduação ou pós-graduação, hoje você defende um trabalho de conclusão de curso, ou mesmo uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, que daqui a pouco poderá ser totalmente refutado por um outro trabalho, que vai trazer novos elementos, que vai trazer novas perspectivas, novas descobertas, novas informações, mudando completamente aquela análise inicial que você fez no trabalho anterior. É assim que a ciência evolui. A ciência, ela progride à medida que ela mesma se contesta, à medida que ela mesma enxerga as suas limitações, né, e as suas contradições, certo? De qualquer maneira, e tem mais. Hoje nós sabemos que a ciência não é absoluta também, porque há outros níveis de conhecimento, tão importantes quanto o conhecimento científico, né? O conhecimento das populações tradicionais, né? Há outros níveis de conhecimentos sociais muito importantes. Bem, feitas essas observações, eu queria fazer a observação central deste vídeo, que é esta diferença temporal que estabelece uma aparente contradição entre ciência e política. Porque a política, ela vive de resultados imediatos, do convencimento da opinião pública. E normalmente a população, ela quer respostas rápidas para os seus problemas mais emergentes, sobretudo aqueles mais materiais, como de ordem econômica, né? E a ciência não, ela precisa de um certo tempo, médio, longo prazo, para maturar os seus resultados. A gente, quando faz pesquisa, a gente sabe que a ciência, ela tem aquelas etapas fundamentais, né? A hipótese, a observação, a coleta de dados, a análise de dados, com a discussão do referencial teórico, até chegar aos resultados e conclusões. Isso leva um tempo, isso não é uma coisa rápida, né? Portanto, a ciência, para dar bons resultados, resultados consistentes, de maior alcance, de maior efetividade, ela precisa ter a sua lógica e o seu tempo respeitados. O método científico requer isso. E como fazer diante de uma situação crítica como a que nós vivemos, com necessidades urgentes, como é o caso da pandemia que estamos atravessando? Por isso que a política precisa dar suporte, apoio financeiro, logístico, divulgação de resultados, para que a ciência possa progredir. Essa unidade entre ciência e política é fundamental, é decisiva para que nós possamos superar desafios enormes como este do presente momento, né? Observe uma coisa, quais são os países que estão melhor lidando com a pandemia até o presente momento? São aqueles países que investem na ciência, na pesquisa, né? Hoje observe o quanto é importante nós seguirmos os protocolos para que nós possamos ter segurança, higiene em relação a lidar com o coronavírus. Observe a testagem, como ela é importante. Agora no Brasil que estão testando um pouco mais, a testagem é fundamental para se saber o caminho, a disseminação do coronavírus, né? E mais ainda a busca pela vacinação, né? Então, quer dizer, deve haver uma conciliação de interesses entre a política e a ciência. Sabemos que numa sociedade de classes, como uma sociedade capitalista, normalmente o progresso científico está subjugado pelos interesses econômicos, pelos interesses dominantes, que são os interesses da burguesia, né? Mas é importante que a ciência tenha um máximo de liberdade para que ela possa dar resultados que de alguma forma beneficiem a toda a sociedade, né? Aí existe uma luta política fundamental. Ou seja, é necessário que se promova esta conciliação ao máximo possível entre ciência e política, à medida que a política permita que haja liberdade para o fazer científico, né? Então, esta era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Na minha tese de doutorado, inclusive, eu faço uma vasta discussão teórica, munida até de uma literatura internacional, sobre esta relação entre ciência e política, né?
E aí quem quiser dar uma olhada pode ir no banco de teses da Universidade Federal do Amazonas, que encontrará este trabalho, esta minha contribuição. Tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido a este vídeo. Até a próxima oportunidade. E quero lembrar que em breve nós estaremos com um canal no YouTube. Eu e alguns companheiros estamos organizando, preparando este canal, no qual nós debateremos temas diversos, temáticas diversas. Questões políticas, questões ambientais, questões econômicas, questões culturais, até porque tudo está entrelaçado, né? Tudo isso faz parte de um grande ambiente, grande, único, indivisível ambiente, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, obrigado.